Pode começar, Leite. Bom dia a todos. Bom dia ao a nossa contadora Aline, nosso contador do Poder Executivo, né, do município, Samuel, nosso secretário de saúde que aqui se faz presente, e a todos que nos acompanham através do canal oficial da Câmara Municipal de São João del Rei. Em nome de Deus, declaro aberto a audiência pública quadrimestral das contas de 2025. Passo a palavra à contadora do Poder Legislativo, Aline Thalma. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos presentes e a todos que nos acompanham pelas nossas redes. Nós vamos apresentar a audiência do terceiro quadrimestre das metas fiscais de 2025. Nós temos que apresentar as audiências todo final de fevereiro, maio e setembro. Então, cumprindo a agenda de obrigações conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos apresentando a audiência do terceiro quadrimestre. O Legislativo recebeu, através de duodécimo do Executivo, um valor de R$ 2.870.000, sendo dividido em quadrimestres R$ 956.666,68. No segundo quadrimestre ficou igual, e no terceiro quadrimestre, R$ 956.666,64. Desse recurso recebido, a Câmara executou como despesas pagas no primeiro quadrimestre R$ 836.929,71. No segundo quadrimestre, R$ 751.877,85. E no terceiro quadrimestre, R$ 792.953,98, totalizando R$ 2.381.761,54. A despesa de pessoal do Legislativo ficou em 2,8%. Desse valor recebido foi gasto com despesas de pessoal, tanto com vencimentos e vantagens e obrigações patronais, R$ 1.763.862,89. Estando de acordo... Estando de acordo com o índice permitido. As informações do Poder Legislativo estão no site da Câmara, para quem está nos acompanhando, e também vai estar as apresentações no site da Câmara. Eu vou passar a palavra para o contador do Executivo a fazer a apresentação dele. Bom dia a todos. Vamos apresentar então os dados referentes ao terceiro quadrimestre de 2025 do Poder Executivo Municipal de São João del Rei. Nessa apresentação, eu estou representando a secretária municipal de Finanças, a Fabiana Suemi Miura Orikawa. Então, essa apresentação, ela é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9. Nós vamos estar apresentando as receitas, as despesas e os resultados e os índices legais. Vamos começar pelas receitas.
Então, o município de São João do Ivaí, até o terceiro quadrimestre de 2025, tivemos receitas correntes no valor de R$ 66.029.972,30. Receitas de investimento, R$ 17.813.471,08. Isso representou 134,54% em relação à nossa previsão, que era de 13 milhões. E a nossa receita corrente, prevista, de 61 milhões, representou 107,30%. Tivemos também arrecadação de impostos, taxas e contribuição de melhoria, no valor de R$ 5.758.455,26, receita de contribuições de R$ 1.205.720,84, receita patrimonial de R$ 1.531.133,66, transferências correntes de R$ 57.423.784,08 e outras receitas correntes R$ 110.878,46. Tivemos também operações de crédito, receitas de financiamento no valor de R$ 3.035.705,79. Tivemos transferências de capital no valor de R$ 13.245.315,29 e receita com alienação de bens no valor de R$ 1.532.450. Total das receitas, R$ 83.843.443,38. R$ 83.843.443,38. Aqui nós temos um gráfico onde demonstra a evolução da nossa receita corrente. Então nós tivemos aí, pelos gráficos, né, é possível verificar que os impostos, taxa de contribuição de melhoria, têm crescido ano a ano. Tivemos um crescimento de 9,43% em relação ao mesmo período de 2024, com relação às transferências correntes. E tivemos na receita total do município um crescimento de 10,34% em relação ao ano de 2024. Então tivemos aí em 2025 receitas correntes de R$ 66.029.972,30. As receitas correntes, né, são aquelas receitas que o município utiliza para a manutenção dos serviços públicos. Nesse quadro, a gente verifica as receitas próprias do município, que são formadas pelos impostos IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS, e também outros impostos, taxas, contribuições de melhoria. Nós tivemos, então, uma arrecadação de IPTU no valor de R$ 817.517,61. Nós tivemos uma arrecadação de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.785.932,87. Inclusive, isso representou 202,97% em relação à nossa previsão. Isso pelo fato de que o município passou a fazer as retenções, né, sobre a aquisição de bens e serviços. Então, todas as compras que o município faz, ele faz uma retenção de imposto de renda. Também tivemos ISS, R$ 1.233.971,59, né, com exceção do IPTU, né, a nossa previsão atualizada do IPTU, ela não foi uma previsão correta, tá? Essa previsão, inclusive, nós revemos no nosso plano plurianual para 2026 até 2029, né, ajustamos esse valor. E normalmente o IPTU fica abaixo de R$ 1 milhão anual.
Então, o total das nossas receitas próprias de competência do município de São João do Ivaí, arrecadado no ano de 2025, foi de R$ 5.758.455,26, né? E a maior receita em 2025 foi a de imposto de renda retido na fonte. Também colocamos aqui que houve um crescimento nas receitas próprias, no montante de... representou um crescimento de 24,38% nas nossas receitas próprias em relação ao mesmo período de 2024. A gente acredita que, pelos dados, muitos contribuintes estão pagando, né, suas dívidas ativas e também a melhora no imposto de renda retido na fonte. Aqui nós temos as principais receitas do município, que são IPVA, ICMS e Fundo de Participação dos Municípios. Então nós tivemos um crescimento no FPM de 11,10% em relação ao ano de 2024. Então, esse ano nós tivemos uma arrecadação de R$ 23.320.817,60. E o ano passado nós tivemos R$ 20.990.347,59. Então, um crescimento no Fundo de Participação dos Municípios de 11,10%. Esse valor, esse 11,10%, seria o resultado, o crescimento nominal. Para chegar no crescimento real, a gente teria que descontar a inflação dos últimos 12 meses. Tivemos também um crescimento praticamente não houve crescimento se considerar a inflação. O ICMS se manteve, né, num crescimento nominal de 0,72%. O ano passado nós arrecadamos 10.741.000 e em 2025, o ano passado não, em 2024, 10.741.000 e em 2025, 10.819.000. E a cota parte do IPVA, do IPVA também, nós não tivemos crescimento. Aqui nós temos a composição das transferências correntes, que é dividida em transferências da União, do Estado e de instituições privadas, além também de transferências de outras instituições públicas. Nós tivemos, então, das nossas transferências correntes. As nossas transferências correntes, né, da União foi de 32.656.000, transferências do Estado, 15.547.000, transferências de outras instituições privadas, 110.000, e transferências de outras instituições públicas, que é do Fundeb, R$ 9.108.319,55. Total das transferências correntes realizadas até o terceiro quadrimestre, R$ 57.423.784,08. No gráfico é possível ver que a maior parte das transferências correntes, né, recebidas foram da União, depois do Estado e depois do Fundeb. Aqui nós temos a composição das receitas de capital. As receitas de capital são aquelas receitas destinadas a investimentos, né, voltadas, são recursos que são destinados para aquisição de bens, execução de obras, veículos e equipamentos. Então nós tivemos receitas de capital referente à operação de crédito de R$ 3 milhões, de alienação de bens de R$ 1.532.000, de transferências da União R$ 1.455.000 e transferências do Estado de R$ 11.790.000. Total de receitas de investimento R$ 17.813.471,08. Aí no gráfico também é possível verificar que o Estado realmente foi o que destinou maior
recursos para o município de São João do Ivaí. E depois nós tivemos o financiamento na Fomento Paraná, referente às operações de crédito, né, para a execução das obras nos distritos de Ubaúna, Santa Luzia e Luar. Aqui nós temos uma evolução comparativa das receitas totais do município. Então, a receita total do município em 2025 foi de R$ 83.843.443,38, um crescimento de 30,73% em relação a 2024. Então, tivemos uma excelente arrecadação em 2025. Agora nós vamos falar das despesas, né? Nós falamos das receitas, agora vamos falar das despesas. E vamos começar pelas despesas correntes. As despesas correntes, elas são divididas em 3 grupos. As despesas correntes são divididas em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Então, as despesas de pessoal e encargos sociais do ano de 2025 para empenhado, para pessoal, foi de R$ 30.190.150,05. Isso também liquidado e pago. Então, a despesa empenhada é reserva, é obrigação do município, é a geração da obrigação, né, de pagamento. A liquidação é a certificação do pagamento, e as despesas pagas seria a última etapa, que seria o pagamento das despesas de pessoal. Juros e encargos da dívida, empenhado de R$ 1.112.239,42. As despesas liquidadas de R$ 1.109.354,48 e pago R$ 1.109.354,48. E as outras despesas correntes, que não é nem de pessoal e nem de juros e encargos, são as outras despesas que o município tem para manter todo o funcionamento dos serviços públicos. O valor empenhado, R$ 25.074.161,14. Liquidado, R$ 24.409.506,57 e pago R$ 24.306.024,67. Então, total de despesas empenhadas, despesas correntes, em 2025, R$ 56.376.550,61. Liquidados, R$ 55.709.011,10. E pago R$ 55.605.529,20. No gráfico abaixo, a gente verifica as despesas pagas, liquidadas e empenhadas. O ideal seria que a despesa liquidada e paga sempre estejam juntas. Então, a gente verifica que o município, na medida que ele liquidou, ele pagou. Então, a diferença de réis a pagar, né, se a gente pegar 55 milhões de despesa corrente, e a diferença entre o pago, o valor liquidado, ou seja, efetivamente entregue, ou o serviço prestado ao município, e o pago de 55 milhões, é uma diferença muito pouca. É considerado que a gente verifica então que o município ele está adimplente com seus fornecedores, está em dia com seus pagamentos, não tem atraso de pagamentos, né? Seus fornecedores. Essa diferença seria aqueles valores que não foi possível pagar dentro de no final de 2025, que passam em restos com suficiência de caixa, né? Aqui nós temos, então, um outro quadro que demonstra as nossas despesas correntes, né? Todas as despesas correntes de todos os órgãos do município, e nós temos a evolução das despesas correntes pelo liquidado. Então, é mais um gráfico para demonstrar que em 2025, em relação a 2024 e 2023, a despesa de pessoal cresceu, né? A gente pega lá 2023, 25 milhões, em 2024, 25.976.000 e agora em 2025, 30.190.000. Em compensação, as outras despesas correntes, em 2025, teve uma pequena redução. Então, o que diminuiu de outras despesas correntes, aí acabou aumentando em gasto com o pessoal.
Então, nós tivemos um crescimento nas despesas, né, de 5,52% em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Evidentemente que o crescimento da despesa ela é normal dentro da administração pública, porque principalmente pelo fato da boa arrecadação. Quando o município tem uma boa arrecadação, a despesa aumenta, porque ele vai acabar gastando, ele vai arrecadou, ele vai aplicar esse recurso. Então, nós temos aqui no último gráfico o total das despesas correntes, demonstrando, então, ao longo de 2023, ao longo de 2024 e no final de 2025, R$ 56.376.550,61 de total de despesas correntes. Então, as despesas de capital são despesas classificadas como investimentos e amortização de dívidas. Então, nós tivemos o investimento R$ 14.297.294,64 empenhado, o mesmo R$ 14.247.728 liquidado e pago de R$ 14.247.728,27. Com amortização de dívida, R$ 494.296,98 e os mesmos valores liquidados e pagos. Então, a amortização de dívidas seriam aquelas relacionadas a precatórios, dívidas arroladas na Receita Federal, né, parcelamentos que a gente paga com parcelamentos previdenciários, e também com relação a precatórios. E investimentos são aquelas despesas relacionadas às obras que são executadas no município, tanto no Loar, distrito de Ubaúna e Santa Luzia, e no próprio município. Todas as obras em andamentos, todas as despesas são contabilizadas como investimentos. Então, nós também podemos analisar que o município, na medida que ele liquidou, né, as suas despesas de investimento, ele também pagou. O que seria ideal do ponto de vista do equilíbrio, né, das contas municipais. Aqui, então, nós temos o total geral das despesas, que é a soma das despesas correntes mais as despesas de capital. Então, nós tínhamos uma dotação atualizada de R$ 79.470.837,15 de despesas totais, e nós empenhamos R$ 71.168.142,23. Liquidamos R$ 70.451.036,35 e pagamos R$ 70.347.554,45. Ou seja, na medida que o município foi recebendo, né, os serviços ou os bens adquiridos, né, as notas fiscais foram apresentadas ao setor de compras e contabilidade, foram liquidadas e foram pagas. Então, a gente vê que a diferença, né, de 70 milhões liquidados e 70.451 liquidado e 70.347 pagos, significa que essa diferença é o que ficou a pagar, né, do total das despesas. Então, na prática, significa que o município tem honrado seus compromissos com seus fornecedores e também pago os servidores municipais em dias. Nós tivemos, então, um crescimento das despesas, né, em relação aos outros anos, as despesas totais pelo liquidado, ou seja, aquele efetivamente entregue à administração, o serviço efetivamente prestado, crescimento de 13,65%. Isso também pelo fato que o crescimento da despesa também ela é normal quando existe um crescimento de receita. É normal quando a receita cresce, como a gente viu no demonstrativo das receitas, é uma receita, eu acredito que recorde, até o momento não se teve notícia de uma arrecadação recorde como essa. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a execução da despesa do município de São João do Ivaí pelos órgãos, então até o terceiro quadrimestre de 2025. E junto desse gráfico a gente verifica dois comparativos, né, o ano de 2024 e o ano de 2025. Então, pelo gráfico nós vemos a seguir,
a gente verifica que a Secretaria Municipal de Saúde, né, é a secretaria que mais tem os gastos, é o maior gasto os maiores valores são pagos pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, 2025, nós empenhamos R$ 19.860.630,65. E Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, nós empenhamos R$ 16.884.795,19. Secretaria Municipal de Obras, R$ 11.122.560,93. Então, o aumento da Secretaria de Obras no empenhado, a gente já sabe, porque todas essas obras que estão sendo executadas, as pavimentações, elas entram aqui. Então, é aquilo que a gente já falou. Quando o município tem uma arrecadação, uma receita, né, ele vai acabar dando destinação, vai acabar aumentando essas despesas. Depois vem a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, né, e assim sucessivamente a gente vai verificando as despesas. Então, o total empenhado pelos órgãos, R$ 71.168.142,23. Aqui nós temos dividido por categoria, né? Os 71 milhões dividido em pessoal, juros e encargos da dívidas, outras despesas correntes, investimentos e amortização de dívidas. Analisando então as receitas e as despesas do município do Ivaí em 2025, então nós temos a receita arrecadada de 83 milhões, menos a despesa empenhada de 71 milhões, tivemos um resultado orçamentário pelo empenhado superavitário de R$ 12.675.301,15. Também tivemos um resultado orçamentário superavitário pelo liquidado de R$ 13.392.407,03. E o resultado orçamentário, considerando a receita arrecadada e a despesa menos a despesa paga, de R$ 13.498.888,93. Aqui nós temos o quadro que demonstra a nossa receita corrente líquida. Então, nós temos a nossa receita corrente líquida de 2022, 2023, 2024 e 2025 para demonstrar que, ao longo desses anos, a nossa receita corrente líquida ela tem aumentado, né? O aumento da receita corrente líquida significa que o município tem mais receita, né? E também a receita corrente líquida ela serve como parâmetros para que o município possa calcular os índices, né, com as suas dívidas consolidadas e também com pessoal. Nós tivemos uma receita corrente líquida em 2025 de 66 milhões de reais, descontando as transferências obrigatórias da União de emendas individuais e também descontando os recursos destinados ao pagamento de agentes comunitários de saúde e combate a endemias, desse valor, nós temos então uma receita corrente líquida ajustada de R$ 61.358.670,17. Agora nós vamos entrar com a demonstração das despesas com pessoal em encargos sociais. Então, nós tivemos aí uma receita corrente líquida de R$ 66 milhões e R$ 28.567,30, menos as transferências obrigatórias de emendas individuais que tem que ser descontado, menos os recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, deve ser tirado. Aí nós temos sim a receita corrente líquida ajustada para calcular os limites da despesa com pessoal. Então, nós temos um valor de R$ 61.358.670,17.
Então, sobre esse valor, nós vamos apurar a despesa com pessoal. Nossa despesa com pessoal é 31.004.469,68. Representou 50,53% da receita corrente líquida. Ou seja, o município ficou no limite de alerta. Nós temos 3 limites, né? Limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo. Então, quando o município chega no limite de alerta, ele não tem nenhuma... Não existe nenhum problema para o município, mas já não tem... O município ele já deve, nesse limite, ele já deve tomar medidas, né, para retroagir, para que ele fique sempre abaixo do limite de alerta. Tá? Aí, quando ele chega no limite prudencial, que seria 51,30%, aí a lei de responsabilidade fiscal já veda novas nomeações, né, admissão de pessoal. Então, esse aumento também se deve pelo fato de que, a partir de 2024, o município contabilizou, né, os credenciamentos médicos, né, e credenciamentos médicos também devem ser computados como gasto pessoal, que até 2024 não era realizado. Então, agora o município ele tem contabilizado os gastos dos credenciamentos médicos também como índice pessoal. Por isso que o município acabou ficando com 50,53%. Aqui a gente mostra como ficou ao longo dos anos os gastos com o pessoal, né? Baseado, então, que o município fechou 2025 com 50,53%, 31 milhões de reais referente a gasto com o pessoal. Então, o município fechou o ano de 2025 dentro do limite de alerta. Percentual aplicado em educação. O valor exigido mínimo é de 25% das receitas de impostos e transferências constitucionais. Nós tivemos uma arrecadação em 2025 de R$ 49.835.191,23. Então, desse total, o município tem que destinar 25% para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, seria R$ 12.458.797,81. O município aplicou R$ 12.759.883,32. Ou seja, ele cumpriu o mínimo de 25% exigido pela legislação. Com relação ao Fundeb. Então, até o terceiro quadrimestre de 2025, nós tivemos receitas recebidas do Fundeb no exercício de R$ 9.512.746,71. Desse valor, é exigido que se aplique 70% na remuneração dos profissionais da educação básica, que seria o valor de R$ 6.658.922,70. Isso representa, no caso, o mínimo de 70%. Foi aplicado R$ 9.007.438,38. Isso representou 94,69%, ou seja, acima do mínimo, que é 70%. Praticamente, todo o recurso do Fundeb está sendo aplicado para fazer o pagamento dos profissionais da educação básica. Também tivemos a complementação da União VAAT. Essa complementação instituída é transferida ao município. No valor, foi transferido ao longo de 2025, R$ 347.556,74. Desse valor, é exigido que 50% dessa complementação, seja utilizado na educação infantil. Então, 50% de 347 mil deve ser aplicado na educação infantil. Ou seja, representaria aí R$ 173.778,37.
foi aplicado R$ 299.237,03. Isso representou 86,10%, ou seja, acima dos 50% exigido, né? E esses valores eles devem ser cumpridos, sob pena de reprovação das contas do prefeito. Exigido também desse valor de R$ 347 mil do VAT, né, dessa complementação do Fundeb, é exigido que, no mínimo, 15% da complementação, no mínimo 15%, seja destinado às despesas de capital. Então, o município deveria aplicar, exigido, né, R$ 52.133,51 desse valor, ele aplicou R$ 58.834,04, ou seja, 16,93. Então, ele também cumpriu esse mínimo de 15% exigido pela lei do Fundeb. Agora nós vamos para a telinha da saúde. Eu não tenho certeza se esse valor aqui está correto, depois eu tenho que confirmar. Das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais, de R$ 31.491.812, eu acredito que esse 31 pode ser 41, pode ser que eu errei na hora de digitar, então eu vou confirmar essa informação. Mas do total das receitas de impostos e transferências constitucionais, o município tem que aplicar no mínimo dessas receitas de impostos e transferências constitucionais, 15% ele tem que obrigatoriamente destinar para a saúde. Então, o mínimo de aplicação das receitas que nós arrecadamos seria R$ 7.008.189,12. Foi aplicado R$ 9.838.011,39. Então, isso representou 21,6% em relação as nossas receitas de impostos e transferência, que o mínimo é 15, né, seria 7 milhões. O município aplicou 9 milhões, 21,06%. Aqui nós temos um quadro onde demonstra as nossas dívidas consolidadas. Então, a dívida consolidada são aquelas dívidas registradas, reconhecidas na contabilidade, dívidas como precatórios, dívidas arroladas, parcelamentos na Receita Federal do Brasil, também com operações de crédito, quando o município toma recursos do governo do estado e paga parceladamente. Então, o município registra isso como um demonstrativo de dívida consolidada. Então, a dívida consolidada do município registrada na contabilidade em 31/12/2025 era de R$ 6.043.368,88. Para esse demonstrativo, para que a gente apure a nossa dívida consolidada líquida, a gente precisa da nossa disponibilidade de caixa, que em 31/12 era de R$ 18.987.227,38. Então, a disponibilidade de caixa líquida de 18 milhões menos a nossa dívida total registrada na contabilidade, a gente tem uma dívida consolidada negativa. O que significa a dívida consolidada negativa? Que se o município resolver pagar a sua dívida consolidada total que ela tem registrada, ela falou, vou quitar a minha dívida de 6 milhões, e ela decidir pegar e pagar, com a disponibilidade de caixa no mês de dezembro, né, no encerramento de 2025, o município ainda teria 12 milhões em caixa. Então, quer dizer, o município pagaria os 6 milhões e ainda ficaria com 12 milhões no caixa. Então, essa é a lógica do demonstrativo da dívida consolidada. E nós temos o percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida, que representa 9,60%, né? E temos o percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida, que seria negativo 20,55%. Então, quando nós temos um percentual da dívida consolidada líquida negativa, é bom, porque significa que o município, se ele resolver pagar toda a dívida dele, ele tem dinheiro no caixa, sobra dinheiro no caixa. Ele paga toda a dívida, sobra dinheiro no caixa. E a receita corrente líquida, que nós temos de 66 milhões, né, como a gente já viu nos slides anteriores,
menos as transferências obrigatórias da União relativas às emendas, que tem que ser subtraída de 3.047.000. Temos a receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento de 62 milhões. Então, tem que ser deduzida, as emendas têm que ser deduzidas da base de cálculo. Então, o município tem capacidade de endividamento, né? Até porque a gente vê ali que o limite definido pela resolução do Senado Federal é de até 120% da receita corrente líquida ajustada. Então, nós teríamos então um limite de dívida consolidada de 75 milhões. E para a gente entrar no limite de alerta, 68 milhões. Então, se a gente pode chegar até o limite de alerta, e o município tem 6 milhões, o município pode chegar até, se ele decidir chegar a 100%, né, da nossa receita corrente líquida, então isso representa 9,60%. Então o município tem margem, né, para margem fiscal para fazer novos financiamentos também. Capacidade de endividamento, a gente fala. O município tem uma excelente capacidade de endividamento. Aqui nessa tela a gente mostra os restos a pagar. Quando a gente fala o termo restos a pagar, que está previsto no anexo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele só traz para nós aquilo que não é de 2025. Então, o termo restos a pagar, no artigo 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, significa que é aquilo que o município tinha inscrito em 2024 e não em 2025. Então, aqui nós temos restos a pagar. Aí, os restos a pagar é dividido em restos a pagar processados e não processados. Os restos a pagar processados significa que são aqueles valores, né, que o município, aqueles empenhos que o município empenhou e o serviço foi prestado ou o bem foi entregue. Isso é considerado restos a pagar processados. Então, nós tínhamos em exercícios anteriores a 2024, aqui, negativo R$ 39.364,33, que significa que foi cancelado. E em 31 de dezembro de 2024, nós tínhamos um restos a pagar de R$ 511.423,46. Ou seja, processado significa que eram empenhos que já estavam com notas fiscais, produtos entregues e serviços prestados. Desses 511 mil, foram pagos R$ 436.447,31 durante 2025. Então, são empenhos que veio da outra gestão para 2025. Então, pagou 436 e anulou R$ 84.362,26. Então, o saldo desse restos a pagar processados é um saldo de R$ 119.974,08. Na tela seguinte, continuando, a gente já vai ver os restos a pagar não processados. Os restos a pagar não processados são aqueles empenhos que só foi feito o empenho, mas não tem serviço prestado, não tem produto entregue, nota fiscal, não houve a entrega, né? O serviço não foi efetivamente prestado. Então, anteriores a 2024, a gente tinha 112 mil, né, que veio ao longo dos outros anos. Em 31 de dezembro, não processado foi 20 mil. Então, somando 112 com mais 20 mil, foram liquidados. Então, desse valor não processado, foram liquidados 22 mil, foram pagos 22 mil e cancelados 84 mil. Saldo, R$ 27.340,41. Então, o saldo final dos restos a pagar processados e não processados são de 147 mil. Ou seja, então o município tem 147 mil, em 2025 tinha R$ 147.314,49 de contas de outros exercícios para ser paga. Tá? O que é considerado assim um valor, pelo orçamento do município, irrisório. Aí nós temos as receitas primárias, né, que são aquelas receitas que excluem as operações de crédito e as aplicações financeiras. Os recebimentos de juros ativos como juros passivos, e a despesa primária são indicadores de despesa primária
é a informação sobre a ótica de caixa, onde nós utilizamos para apuração do resultado fiscal do Tesouro Municipal, excluindo juros e amortização de dívidas. Então, em 2025, até o terceiro quadrimestre, receitas primárias correntes de 64 milhões, receitas primárias de capital de 14 milhões, total de receitas primárias 79.676.603,93. E depois nós temos as despesas primárias totais de R$ 69.202.435,48. A meta fixada na LDO para o exercício de 2025 seria de R$ 4.623.245,28. Então nós tivemos um resultado primário acima da linha, né? Ou seja, se nós pegamos as nossas receitas primárias menos as nossas despesas primárias, ainda nós temos 10 milhões, um resultado primário de 10 milhões. E a nossa meta era que nós ficássemos até 4 milhões. Tivemos uma variação de juros e encargos ativos menos os passivos de R$ 1.241.111,79. Com isso, o nosso resultado nominal ficou em R$ 11.315.280,24. Aqui demonstra os resultados primário e nominal abaixo da linha, onde nós tratamos da nossa dívida consolidada em 31/12/2024 e também tratamos do saldo da dívida consolidada em 31/12/2025. Aqui está 31/8, mas é 31/12. Então, essa variação de 2024 para 2025 é considerado a nossa dívida consolidada, a variação da nossa dívida consolidada líquida em 31/12/24 e em 31/12/2025 seria de R$ 10.947.151,50. E a nossa meta era que a gente ficasse acima de 4 milhões. Praticamente dobramos. Aqui nós temos saldos bancários em 31/12/2025. No Banco do Brasil, R$ 16.383.258,22. E na Caixa Econômica, R$ 2.833.242,68. Sendo de fontes livres, R$ 6.736.893,93. E demais fontes vinculadas de R$ 12.479.606,97. Total geral de caixa bruto, R$ 19.209.500,90. Então essa foi a nossa apresentação, né, onde nós demonstramos aí as receitas, despesas, todas as metas, né, e o município de São João do Ivaí, pela execução financeira e contábil, né, cumpriu com todas as exigências, né, com relação à aplicação a questão da dívida, a questão também da educação e saúde, como podemos analisar. Eu deixo em aberto para os presentes que desejam fazer alguma pergunta, alguma dúvida com relação. Quero agradecer a presença de todos, também aos ouvintes também que nos acompanharam pelas redes sociais da Câmara Municipal. Eu declaro, então, encerrada essa audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal do município de São João do Ivaí, referente ao terceiro quadrimestre de 2025.